Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 4 de julho de 2024, um sábado. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos restaurando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Vamos lá? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamado. Tu sei confiar na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor, a gente está em Provérbio 19, que diz assim: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Que eu, a missionária de Jeroboão, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado. Não é sobre mim, Senhor, é sobre ti, é sobre a tua bondade, a tua grandeza e a tua misericórdia. Senhor Deus, me ajuda, Senhor, a ministrar a tua palavra para exaltar o teu nome, acima de tudo e todas as coisas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Amém? A palavra do Senhor vai dizer aqui em Provérbio 19 assim: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho, né? E aí, ele fala também assim: e a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor, né? Igreja, é muito interessante que a gente sabe que provérbios é conhecimento. A maioria dos provérbios, ele é de Salomão. E ele vem nos dar entendimento e sabedoria daquilo que, né, do que o salmista, do que Salomão viveu, né? E os escritores de provérbio também. Então, é muito interessante quando ele fala assim, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho, né? Quantas pessoas falam daquilo que não conhece, tem zelo, mas não sabe nem tem zelo do quê? Às vezes tem zelo daquilo que não sabe, só porque ouviu falar, amém? Então o zelo, né, precipitado pode levar à pobreza, né? Perder o caminho, né? Pode levar ao pecado, né? E a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona, né? Quantas pessoas pobres abandonadas, né? Pobre, meu filho, olha, é muito estranho isso, né? As pessoas não dão muita, vamos dizer assim, valor ao pobre, né? É pobre, não tem o que me dar, né? Parece uma troca de moedas de barganha, né? É meio estranho isso. Aí diz assim no 5, a testemunha falsa não ficará sem castigo, aquele que deseja mentir, despeja mentiras, não sairá livre, né? Muitas vezes queria que essas coisas acontecessem de verdade, assim, o mais rápido possível, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a testemunha falsa, né? O castigo dela vai vir, mas muitas vezes não é na hora que a gente espera, demora anos e anos, às vezes ela até morre, né, e não chega, mas a gente sabe que é um Deus que, né, que vai cobrar aquilo que o homem fizer, né. Muitos adulam o governante, todos são amigos do que dá presente, né, é dessa maneira, porque o pobre não tem interesse, mas o rico, né, tem interesse, né. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos, né? Então, fala muito do pobre aqui, né? O pobre, ele é desprezado, né? Por quê? Porque não tem dinheiro, porque não tem o que fazer, né? Embora os procure para pedir-lhes ajuda. Oh, me ajuda a limpar minha casa, fazer isso, aquilo. Não encontrar em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama a si mesmo, quem acalenta o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despesa mentiras perecerá. Igreja, o que mais tem, né, é testemunha falsa, né? Às vezes a gente fala, meu Deus do céu, como que essa pessoa pode ser tão mentirosa desse jeito, né? Mente, né? E leva assim numa naturalidade, né? Mas o que me consola é saber que tem uma eternidade, né? E o escritor de Provérbios também
Aleluia, glória a Deus, né? Oh, glória, aleluia. Não fica bem o tolo viver no luxo quanto pior é o servo dominador dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante, né? Gente, uma esposa briguenta, meu Deus do céu. Né? Como uma goteira constante. Pensa, vai tim, 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 tim. Ficar pingando, né? Traz confusão. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor, né? Esposa prudente. Que coisa linda, né? Esposa prudente é algo meio, né, que difícil de achar naquela época e no dia de hoje também não é diferente, tá bom? Porque uma esposa prudente era achar ouro, amém? Esposa prudente era como achar ouro. Porque tinha muitas mulheres insensatas naquela época. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensa. Gente, eu acho muito, muito lindo isso, porque minha avó sempre falava, quem dá aos pobres, né, empresta a Deus, né? É uma fala, lembro da minha avó direitinho. Nadir, quem dá aos pobres empresta a Deus, minha filha. E é assim mesmo, né? Mas tem gente que não gosta de dar aos pobres, não, viu? Minha avó era uma pessoa tão abençoadora. Se ela tinha, naquela época, era colher, tá? Se ela tinha uma colher de café, ela dividia, se acredita, com os pobres. Ela dividia com os pobres. Ela sempre estava dividindo. E isso é muito interessante, né? Porque é necessário, né? Ajudar ao pobre, né? E tem gente que não quer na igreja. Ajudar pobre, minha filha, é tristeza. Porque é pobre, né? Mas, ó, ele recompensa. Quem trata bem os pobres, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensa. É um provérbio. Minha avó falava isso. Nossa, a minha saudosa avó. Disciplina os seus filhos, pois nisso há esperança. Não queira a morte deles, né? Porque muitas vezes a gente não disciplina, mas o mundo lá fora disciplina e o mundo lá fora não tem dó, não, tá? O homem de gênio difícil precisa ser do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça o conselho e aceite instrução. Aleluia, glória a Deus. Instruções e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Igreja, quantos planos a gente faz, né? Eu mesma fiz um plano e agora deu totalmente errado, né? Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito prevalece de Deus, né? Planos, né? O que se deseja ver no homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. Não, e fora que tem pobre e mentiroso, o que mais tem hoje em dia, gente pobre e mentirosa. Que ostenta o que não tem, né? E diz assim, não era diferente daquela época, já tinha, tá? O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livra-o de problema. O temor do Senhor, temor é algo muito forte, igreja, né? Que a gente deve ter sempre em nossas vidas, temor. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. A sorte zombadora e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreende o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Quantos filhos, né, roubam o seu pai, né? Igreja, expulsa a mãe, causa vergonha, rouba a herança. Gente, isso sempre houve, tá bom? Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Por isso que a gente deve estar sempre instruindo os nossos filhos, tá bom? E é algo, igreja, que tem que ser tratado com naturalidade, né? A instrução aos filhos é algo que nós devemos fazer. Agora, se eles quiserem depois
se desviar, fazer o que quiser, é problema deles, mas a nossa parte a gente tem que fazer, amém? A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Fome de iniquidade. Quantas pessoas é iníqua, né? Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos, né? Então, igreja, que a gente venha ter sabedoria da parte de Deus. Vamos ficar com essa parte aqui hoje, para mim e para você. Provérbios 19, versículo 21, tá? É para mim e para você também. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, né? Igreja, a gente faz tanto planos, mas o prevalece é o propósito de Deus, amém? Deus abençoe vocês. Tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe e fique na paz.